gente dar sequência na nossa programação, não tem como falar de serviço e não falar de algo que mudou muito nos últimos anos. Na pandemia, isso explodiu. E de lá para cá, isso não parou de crescer. Ontem eu vi um dado da Snack citando o número de assinantes do streaming. E eu fui para um grupo de lojistas junto com outro lojista e disse assim, como é que é esse dado aí? Porque quantos aqui assinam mais de um streaming? Levanta a mão. Aí eu queria saber se a gente é contabilizado como um só. Entendeu? Assim, eu sou assinante. Aí eu disse, lá no Netflix me conta, e se na minha casa tiver mais de um assinante aqui, um negócio, conta também? Aí o pessoal disse, não sei. Falei, porque ninguém, basicamente, assina só um desse negócio. E aí a gente começou a conversar sobre os dados que estavam ali da pesquisa. Bom, o serviço de streaming ele tem uma história que vem acompanhando a evolução e vem personalizado de várias maneiras. Para contar sobre essa evolução das plataformas de streaming que remodelaram a forma como as pessoas vivenciam o conteúdo, eu quero convidá-la, ela é diretora executiva da Globo, responsável pelo Globoplay. Ela acumula hoje as áreas de marketing, experiência, meio de pagamento, CX, perceberam que isso é o e-commerce? Além de exercer o papel de conselheira do grupo TV1. Ela tem quase 20 anos de experiência nos segmentos de tecnologia e e-commerce, e agora em streaming. E aí eu preciso fazer um adendo. Foi a primeira diretora de marketplace, um marketplace aqui no Brasil. Na época, ela tinha um crachá, que era do Mercado Livre. Senhoras e senhores, Júlia Rueff. Palmas para ela. Obrigada por essa apresentação. Olá a todos, tudo bem? Bom, como a Viviane falou, depois de quase 20 anos de e-commerce, como uma usuária assídua dos fóruns, né, uma frequentadora assídua dos fóruns de e-commerce, seja como visitante, seja como palestrante, participando dos painéis, eu participo pela primeira vez agora representando o streaming. Novidade para mim também, completei 8 meses de Globo, depois de passar quase 8 anos no Mercado Livre. No Meli, eu era a pessoa responsável pelo marketplace aqui no Brasil. E estou muito feliz de contar sobre essa jornada, essa mudança de planeta que eu fiz. Mas que pode parecer muito diferente, mas tem muitos pontos que se conectam com os princípios de e-commerce, né? No final das contas, estamos falando com oferecer um serviço para um usuário, né? No marketplace, no Meli, eu também ofereci um serviço, né? Os produtos eram dos vendedores. E aqui eu estou falando de oferecer entretenimento, né, para os usuários. Então, começo me apresentando. Eu sou Júlia Rueff, sou responsável pelo Globoplay, pelo negócio e pelas operações do Globoplay, pelo marketing também. E vim falar sobre a evolução do streaming, o papel do Globoplay no Brasil e como que essas plataformas elas vêm remodelando a forma como a gente consome conteúdo, conteúdo long form, né, que são os conteúdos longos ao longo dos últimos anos. Vou falar um pouco da transformação global desse consumo, vou falar do cenário brasileiro, depois vou apresentar para vocês agora, sob o ponto de vista de negócios, né, da plataforma e de negócios, o que é o Globoplay. Estou falando sobre a transformação global do consumo, né? Desde que os streamings nasceram, eles permitiram que a forma de consumo mudasse drasticamente, né? A gente continua podendo assistir todo o conteúdo audiovisual durante a transmissão desse conteúdo, mas agora a gente tem a opção de assistir quando, como e a hora que a gente quiser, fragmentado ou inteiro. A gente tem opções. E isso é muito disruptivo para o mercado do audiovisual no geral. E isso mostra como que o mercado vem se expandindo. Aqui.
né? Desde 2023, a gente vem numa curva ascendente. Essa curva ela inicia antes de 2023 e ela segue projetando um crescimento bastante acelerado. Então, a gente já faz parte de um mercado que fatura 100 bilhões de dólares, né, e projeta até 2027 chegar a 130 bilhões. Então, é um mercado que segue crescendo, porém, com 85% dos usuários com acesso à internet usam streaming, e virou um hábito muito grande. Então, quando a gente olha para esse gráfico, 40% das pessoas consomem TV através de streaming e 20% através de broadcast. Broadcast seria a TV convencional. Mas a TV também está dentro dos streamings. Então, isso mostra como que o comportamento do usuário mudou, apesar dele seguir consumindo muito do que ele já consumia antes, né? É uma média de 7 horas por semana dedicadas aos streamings. E esse mercado ele vem crescendo, mas ele também tem grandes desafios, né? De seguir atraindo as pessoas mais vezes por semana, por mais horas, né? Por um lado. Então, trazer a atenção e a rentabilização dos usuários para dentro das plataformas. Por outro, existe um desafio grande de rentabilidade. Então, a gente vê, ao longo dos anos, que os streamings eles vêm lançando, vêm investindo cada vez menos em conteúdo, né? E o conteúdo é diferente do e-commerce. Conteúdo é um investimento de bastante risco, porque você faz um investimento prévio alto, que pode ou não dar certo, e a gente vê as plataformas todas investindo cada vez menos, lançando para os usuários planos com anúncios e sem anúncios. Quando o streaming começou, essa era a proposta de valor, né? Entre as várias, a proposta de valor principal era você poder assistir o que você quisesse sem anúncio, e hoje em dia existe a opção sem anúncio, mas existe a opção com anúncio mais barata. E isso é num sentido de poder ajudar a rentabilização dos streamings que têm dificuldade, no geral, de encontrar rentabilidade. E também o controle do compartilhamento de senhas. O streaming é um serviço vendido para os lares, né? E não necessariamente cada um precisa ter o seu próprio streaming, mas a quantidade de pessoas, a quantidade de devices que vão acessar aquele streaming depende do plano que você acessa desde alguns anos atrás para cá. Então, as ferramentas, as alavancas de monetização, elas foram sendo lançadas para que as plataformas pudessem seguir numa linha de rentabilização. No Brasil, isso também acontece, né? Não é tão diferente. São mais de 140 milhões de usuários de streaming no Brasil. É muita gente, são lares, né? Então, dentro de cada lar são muitas pessoas. Hoje, 140 milhões. 70% dos brasileiros conectados que têm acesso à internet usam o streaming, todos os dias. E, dadas as pesquisas que a gente acompanha, 60% preferem conteúdo nacional. Seja ele qual for, mas preferem conteúdo nacional. E aqui dentro eu estou falando de dramaturgia, estou falando de esporte, estou falando da mais ampla variedade de conteúdos que são oferecidos dentro das plataformas. E aí eu entro para falar do Globoplay. O Globoplay está dentro de um ringue de gigantes internacionais e é o gigante brasileiro. Hoje é o segundo maior streaming em audiência, em número de usuários, brigando com players globais, né, que foram precursores desse mercado, que entraram depois com outras alavancas de atração de usuários, e o Globoplay vem performando muito bem dentro desse ringue. São mais de 30 milhões de usuários, né, e são 30 milhões de usuários com uma recorrência muito alta de consumo. A gente lançou mais de 174 produções originais brasileiras. É a casa dos esportes, onde a gente consegue oferecer todos os esportes, todas as modalidades, além do futebol, que é muito bem coberto. A gente tem TV Globo ao vivo, a gente tem os outros canais ao vivo, então Sport TV, Multishow, GNT, uma gama grande de canais. Então, o Globoplay ele se posiciona dentro do mercado de streaming como uma plataforma diferente das outras, né? A gente tem conteúdos VOD, né, on demand, para quem quiser assistir, mas a gente tem TV linear, a gente tem shows ao vivo, esportes ao vivo, então tem uma proposta de valor diferente dos demais. São mais de 2 horas por dia por usuário, e desde 2018 a gente vê um crescimento de 18 vezes nesse número. Então, vem crescendo de forma forte, continua crescendo. E é um conteúdo para toda a família, para todas as emoções.
Tem para quem gosta de comédia, tem para quem gosta de novelas, de séries, de realities, de futebol, de filme, de documentários, de TV ao vivo. É um lugar onde você consegue encontrar conteúdo para toda a família. E a gente teve o grande prazer de trazer esse ano o primeiro Oscar do Brasil, né? Tá olhando o quê? Cadê meu marido? Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Seus documentos. Eu estive lá naquele lugar. Eu vi. Eu acho que eu tenho o direito de saber o que o Rubens andava fazendo. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Essa carta! Você tá mentindo pra gente! Você não acha que o Estado tem questões mais urgentes do que tentar remediar o passado? Não. Deputado Rubens Paiva. Quem não viu, vejam. É uma obra-prima. Foi o primeiro Oscar do Brasil, o primeiro Oscar da Globo, primeiro Oscar do Globoplay. A gente tem muito orgulho. E como eu falei, o negócio de streaming ele é baseado em apostas de bastante risco. Quando a gente fala com o varejo consegue ter bastante previsibilidade, né, considerando o histórico dos produtos. É claro que tem produtos mais sazonais, menos sazonais, que você corre mais risco. O streaming tem bastante dado. A gente consegue tomar bastante decisão baseada em dado na produção dos conteúdos, mas eles são sempre de muito mais risco do que qualquer aposta que a gente possa fazer no varejo. E em 2025, a gente investiu, está lançando mais de 30 títulos originais, e eu queria dar uma passada para vocês para contar um pouco do que está sendo lançado esse ano. Desbloqueando os lançamentos de 2025 no Globoplay. Pode avisar que o Odete Reutemann chegou. Dando fuga, vai, não tenta bater de frente. Sabe que lá tá fazendo macete. Desce até o chão. Ela tá doida pra colar com a gente. Não tem como desver. Bora começar a brincadeira. Peguei, Brasil. Detetives! Esse tanto de bala? Tá achando muita? Tô achando é pouco. Cadê? Pra atirar, não? Ouça a tua voz, bicho. Você acha que tá ajudando alguém? Tenta bater de frente. Sabe que lá tá fazendo macete. Desce até o chão. Ela tá doida pra colar com a gente. Fazendo macete. Se é mais série, se é mais novela, tem no Globoplay. É para dar um overview do que tem lá dentro, né? Muita gente entende o Globoplay como uma plataforma da TV Globo, né? Se você perdeu a novela, você assiste lá. É verdade, você assiste lá. Mas tem todo o restante do conteúdo Globo, os originais do Globoplay e os licenciados. E eu vou passar mais um vídeo, eu prometo que é o último, para mostrar a novela original Globoplay que a gente lança no mês que vem. Um super investimento do Globoplay. Vai estar na TV Globo também daqui a um tempo, mas começa com a gente. Se é Guerreiros do Sol, tem no Globoplay. Vai ter um forró na minha fazenda. Tu não quer ir mais tua irmã? Podemos ir no forró. E o que não vai faltar é mulher pra dançar. E desde quando jumento dança? Essa aí é do interesse do meu pai. Melhor ter a olho. Vamos dançar um forrozinho? O que eu não sei, eu aprendo. Foi o que eu sei bem, eu ensino. Vamos? Seu Idálio, por obséquio, saiam todos de dentro de casa com as mãos para cima. Se quiserem ver o sol de amanhã. Sem alvoroço. A gente não quer fazer mal a ninguém. Seu superior, Capitão Josué, governador do sertão. Virei cangaceiro, não por minha maldade, mas pela maldade dos outros. A vida fere feito faca.
E a gente faz coisa que nem imaginava. Parou. A cabra vai passar. Ei, desgraçado! Bota a cabeça pra fora! Filho de rapariga! Peguei! Desgraça! Morre, cão. De agora em diante, é mundo aberto e corpo fechado. Se é história no cangaço, se é novela eletrizante, se é lançamento, tem no Globoplay. É isso. É uma plataforma de muito conteúdo para todos os gostos e que gera muito negócio, né? Quando a gente fala sobre um conteúdo VOD ou ao vivo, a gente vê que o conteúdo ao vivo ele ainda é muito relevante, ele cresce, ele continua crescendo. 60% dos usuários do Globoplay assistem conteúdo ao vivo e isso também reflete um crescimento ao longo dos últimos anos que continua se refletindo em 2025. Essa frequência, essa quantidade de usuários, essa frequência, esse tempo de uso gera muitos negócios para o Globoplay e para o mercado, né? Os streamings com os planos com anúncios, eles passaram a ser também um grande gerador de receita publicitária e de visibilidade publicitária que pode ser customizada, personalizada para quem anuncia. Então, trabalha com o engajamento que a plataforma consegue trazer, com a atenção concentrada e num conteúdo premium, né? Quando a gente pensa em investimento em mídia digital, se a gente vai para redes sociais, você tem muito pouco controle sobre com que tipo de conteúdo o seu anúncio está sendo associado. Né? Ele está no meio de um feed, ele pode aparecer com assuntos ou pessoas com quem a marca queira se identificar, pode ser que não, e é difícil você conseguir ter essa segurança de onde a sua marca está sendo exposta. Dentro de uma plataforma de streaming, você consegue ter essa segurança, sabe exatamente aonde você vai posicionar o seu produto. E isso pode ser através de formatos dentro do conteúdo da dramaturgia, mas isso pode também fazer parte de formatos específicos de publicidade dentro da plataforma, formatos de tecnologia. Então, é mais consumo, mais alcance, são mais de 4 bilhões de horas consumidas no ano passado, é 28% mais horas do que no ano anterior. É interessante falar sobre a quantidade de horas gastas aqui, mas a gente traz a dimensão do tempo que as pessoas gastam. E é uma evolução dentro da publicidade digital, né? A gente começou com as redes, se a gente olhar a história, né? A gente começou com buscas, depois a gente vai para redes sociais, a gente fala de retail media e agora a gente fala de streaming também como uma grande plataforma de publicidade digital que gera grandes oportunidades de negócio. E a gente consegue trazer dados, né, que quando você anuncia um produto, você consegue ter uma lembrança de marca 20% maior do que em outras plataformas. É isso. Passei por tudo. Deixo aqui um tempo aberto para perguntas, caso alguém tenha. Mas quis aproveitar para dar um overview de quem somos, o que é esse mercado, de quem somos, onde moram as oportunidades. Obrigada, Júlia. Palmas para ela, pessoal. Obrigada. Júlia, eu vou aproveitar vou aproveitar aqui que é essa expertise dela do e-commerce. E a gente teve uma conversa que eu até fiz uma pequena introdução, dizendo o que tem em comum entre os dois mundos. Porque muita gente também mandou e-mail dizendo, mas e como? Vocês vão falar de serviço? Eu digo, então, tem um negócio que também é vendido, e eu e você compramos online, e se eu pago à distância, na raiz, isso é um e-commerce. E aí, hoje, aqui, a gente sentou na mesa, e ela assim, Vivi, não é tão diferente assim. Quer falar um pouquinho disso? Da sua percepção? Já que você foi do outro lado do balcão, que atendia sellers, e eu queria que você falasse um pouquinho, de que maneira hoje, vou usar uma expressãozinha que é comum ao varejo, está pipocando aí um tal de retail media. Né? Como é que eu anuncio dentro desse negócio? E aí vem um trem de alta velocidade, chamado TikTok Shop, que é um negócio, aquilo é mídia, aquilo é entretenimento, e eu também vou comprar.
Você está me trazendo um negócio que era visto só como entretenimento. De maneira as marcas também podem olhar. Traz um olhar seu, Júlia Rueff, dessas coisas em comum que você aprendeu nesses 8 meses. Eu acho que sob a perspectiva de uma... Se você pensar que é uma plataforma que transaciona, né, eu vendo um serviço, a pessoa paga dentro da minha plataforma por esse serviço, a gente já parte de uma camada de operação parecida com os varejos ou com outros segmentos de serviço. Então, eu tenho uma área de aprovação de pagamento, prevenção à fraude, toda a parte de atendimento, né? Então, a gente precisa servir o usuário, cuidar do pós-venda, cuidar da venda e cuidar do pós-venda. Essa parte já aproxima muito, né? Em segundo lugar, a gente está disputando a atenção e o tempo do usuário, né? A plataforma de streaming tem uma proposta de valor de conteúdos mais longos, mais frequentes, na hora que a pessoa quiser, assim como as redes sociais têm as suas propostas de valor mais curtas, frequentes, né, que tomam bastante tempo. Assim como o e-commerce também está buscando o tempo do usuário, uma das métricas importantes é o tempo de navegação dos usuários dentro dos e-commerces. Então, no final das contas, a gente está atrás da receita dos usuários, do bolso deles, da atenção, do tempo de navegação, e a gente acaba embarcando dentro dos serviços que a gente oferece, muitos serviços que são oferecidos aqui, né? Estava aqui falando agora, não sei onde ela está, mas inclusive trabalhou comigo no Meli. Ela está hoje numa plataforma de meios de pagamento que oferece serviços para a Globo, inclusive. Então, tem muita similaridade. Eu acho que dá para trazer para o mercado de streaming muito do aprendizado, do conhecimento do e-commerce. Acho que tem muita coisa rica para trazer para cá, mas tem muita riqueza também de aprendizado do que o mercado de streaming tem para oferecer para o mercado e para ensinar em termos de oportunidade de negócio, né? Quando a gente fala de uma mídia associada a conteúdos que você tem certeza que você quer estar vinculado, você tem uma segurança de exibição da tua marca diferente de quando você não tem. Verdade. E isso muda tudo do ponto de vista de experiência da marca, não só credibilidade. Né, desse olhar. Tem pergunta aqui para a Júlia? Tem. Oi, Ju, a gente conversou bastante no almoço, né? Acabamos não falando de Globoplay, então vou aproveitar esse espaço para fazer essa pergunta. O Globoplay é uma plataforma consolidada, né? Então, assim, briga pelo 3º lugar fácil quando a gente olha os dados e... É o segundo. Há muitas controvérsias, é o segundo. Exato. Então, vamos corrigir. Vamos atualizar. Velho. E aí uma coisa que me chama bastante a atenção é que, por exemplo, muitos usuários vêm, por exemplo, com parcerias com a Claro, com outras operadoras de TV. E esses usuários acabam não tendo acesso a outras funcionalidades que tem dentro do aplicativo, como, por exemplo, o Premiere, o Combate. Eu não tenho essa opção de assinar esses pacotes adicionais quando eu ganho a assinatura do Globoplay, da Claro, por exemplo. Isso é uma questão estratégica de não ter essa receita incremental? É uma questão técnica que limita essa disponibilidade? Como que funciona isso? É um ótimo ponto, e eu acho que os streamings eles têm experimentado muito ser distribuídos por terceiros, né? Esse era um dos gráficos que eu ia trazer. Eu achei que por tempo não ia dar. Mas a gente vê que no mundo os streamings eles vêm cada vez mais sendo distribuídos através de terceiros, né? Então, conciliando boa parte da venda via D2C com distribuição. E essa distribuição, geralmente, você escolhe o plano mais acessível, o que cabe no pacote daquele parceiro para que você seja distribuído. Isso traz desafios de experiência, de fato, né? Para o usuário acaba não ficando tão fácil a escolha, né, do cardápio de conteúdos que ele vai ter a partir de um lugar versus onde ele pode escolher de forma muito transparente. Então, é um tema de evolução mesmo. Acho que do mercado, do Globoplay, com certeza, e de todo o mercado. Faz sentido. Legal, obrigado. E você não consegue agregar, né? A não ser que você saia do negócio ali. Mas que conecta com mais um conceito de e-commerce, né? Você conseguir colocar num carrinho de uma forma produtos transparente, tranquila, os produtos que você tem interesse, né? Boa. Perguntas aqui, pessoal? Não? Tem assim. Fica com o abraço aí que ele vai chegar aí já. Obrigado. Boa tarde, Júlia. Boa tarde.
Você tem aí os dados falando qual o percentual que as pessoas assistem pelo celular, computador e TV, mais ou menos, ou uma expectativa? E emendando uma segunda pergunta. Você disse ali na apresentação que 60% das pessoas normalmente veem conteúdo ao vivo. Ou seja, né, já passa propaganda normal, como se fosse na TV aberta. Vocês fazem a parte da propaganda nos outros 40%, que é só do streaming de filmes, séries, etc., ou vocês conseguem trabalhar isso num conteúdo ao vivo também? 70% do consumo dos conteúdos acontece em TV. Então, apesar das pessoas usarem o celular para acessar rapidamente, ver o que tem, às vezes acham mais fácil de encontrar os conteúdos, de descobrir conteúdos através do celular, 70% do tempo tempo assistindo os conteúdos é na TV. Então, com conforto, são conteúdos longos e as pessoas escolhem. É muito curioso, porque dependendo do perfil de conteúdo, ele tende a ter um consumo maior em celular. Então, Verdades Secretas, que é um conteúdo um pouco mais picante que a gente lançou, ele era consumido individualmente, majoritariamente por celular. Então, existem diferenças de perfis de consumo dependendo do tipo de conteúdo que você está exibindo, mas, de maneira geral, o consumo se dá por TV. Na televisão, na tela maior. Na televisão. Sensacional. E sobre sua segunda pergunta, são vários os formatos publicitários, tá? Em VOD, que é em todo o conteúdo on demand, a gente tem diversos formatos, né, que podem acontecer antes do vídeo começar, na pausa do vídeo, no final do vídeo, no meio. São vários os formatos. Quando a gente vai para o conteúdo linear, que é a televisão passando, dentro do streaming, do Globoplay, o intervalo de anúncios não é o mesmo da TV aberta, né? Dentro do streaming, a gente ocupa exatamente o mesmo espaço para publicidade, porém é uma publicidade segmentada. Então, cada pessoa vai assistir uma publicidade diferente, inserida exatamente no mesmo espaço da publicidade da TV Globo, ou do Sport TV, ou de qualquer outro canal. Viva o Martec, né? Obrigada, Júlia. Palmas para ela, pessoal, para fazer isso personalizado.